Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde as atenções estiveram especialmente voltadas, desta vez, para os discursos que se iam ouvindo em Washington, para o que se ia passando no Médio Oriente. Em termos de dados económicos, as atenções voltavam-se para os dados de atividade económica, os PMIs, e ainda Banco do Canadá, resultados empresariais. No Médio Oriente, os mercados continuavam à espera da tal resposta de Israel ao Irão, que acabou por acontecer durante este fim de semana, e entre também as negociações iniciadas uma vez mais de um cessar-fogo de Israel com o Hamas. Isso levou a alguma volatilidade nos mercados durante a semana. Entretanto, a nível de dados económicos, eram os PMIs que atraíam mais a atenção dos investidores. Acabaram por sair relativamente em linha com o esperado, praticamente em todas as maiores áreas geográficas e económicas. O caso da Europa, que era o mais seguido, acabou por ter uma ligeira subida ao índice composto, no entanto, ficando ainda e mostrando a contração da economia europeia. Nos Estados Unidos subiu ligeiramente também, mas estando em expansão, continuando em expansão, a mostrar a solidez da sua economia, enquanto no Reino Unido saíram ligeiramente abaixo do esperado, mas tanto a atividade industrial como a de serviços a manter-se em terreno de expansão. Isto quando ouvíamos muitos discursos vindos de Washington, das reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, onde as que atraíram mais a atenção foram, uma vez mais, os do Banco Central Europeu, dos membros do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, que vieram, digamos, acelerar um pouco aquilo que os mercados já começavam a estar à espera. Primeiro, de um corte de taxa de juros, de um novo corte de taxa de juros em dezembro, na próxima reunião, e mesmo a acelerar esse mesmo corte, a ficar nos tais 50 pontos, em linha com o que se passou com o último corte de taxas da Reserva Federal. Tivemos vários membros da ala mais dovish de facto a assinalar a possibilidade desses 50 pontos, nomeadamente o nosso Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. Já do outro lado tivemos Holzmann, que inclusive continua a dizer que provavelmente até poderemos não cortar taxas de juros, mas esse foi, digamos, a exceção dentro de um grande número de membros a falar durante esta semana, em que a grande parte deles colocou de facto pelo menos a discussão aberta para os tais 50 pontos na próxima reunião de dezembro. Claro que isto acabou por trazer pressões ao euro e levou o euro inclusive a perder. Já dos Estados Unidos não se sentiu tanta verbalização como se sentiu por parte do Banco Central Europeu. Foi muito mais dado a cautelas. Isto quando eram os últimos dias, digamos, que poderiam verbalizar sobre política monetária e economia, já que esta semana vão entrar em período de silêncio. Na próxima semana, dia 7 de novembro, não podemos esquecer que temos então a tal reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos. Mas, como digo, foram discursos cautelosos, em que a grande maioria deles continua a apontar para um corte de 25 pontos e, portanto, o mercado continua a descontar exatamente esse ritmo de cortes de taxa de juros por parte do Fed. No Banco do Canadá tivemos, como o mercado esperava, um corte de 50 pontos, de 4,25 para 3,75, com Tiff Macklem a continuar, inclusive, a apontar para mais cortes de taxa de juros. Tudo isto num cenário de yields obrigacionistas em alta, principalmente nos Estados Unidos, o que acabou por pressionar aqui um pouco o mercado acionista, que, à exceção do mercado chinês, praticamente todos os outros mercados registaram perdas. Na Ásia tivemos o Nikkei que caiu cerca de 2,8%, isto quando temos esta semana eleições gerais no Japão. Na Europa, o DAX caiu à volta de 1%, foi mais ou menos a média dos principais índices europeus.
Nos Estados Unidos, o S&P caiu 1%, já o Dow Jones caiu mais de 2%, enquanto o Nasdaq conseguiu inclusive terminar em terreno positivo, marginalmente positivo, ajudado pelos resultados da Tesla, que saíram bem acima do esperado e que levou a Tesla a ganhar mais de 20% esta semana. Por cá, por Portugal, o PSI caiu 2,4%, isto pressionado, por exemplo, por uma EDP Renováveis, que foi a que mais caiu esta semana, caiu mais de 6%, e com a empresa que mais ganhou durante esta semana acabou por ser a Galp, e não ganhou mais do que 0,4%. No mercado cambial, o dólar continuou a ser, digamos, o rei do mercado, continuou a ganhar. O índice DXY, o índice do dólar, terminou e andou a negociar acima dos 104. O euro-dólar, tal como tinha acabado de referir, acabou pressionado. Ele que começou a semana perto quase de 1,09, chegou a fazer um mínimo à volta dos 1,0760 e terminou abaixo de 1,08. Já do outro lado também tivemos o iene a cair, o dólar-iene a ganhar, o dólar-iene esse que chegou a negociar perto dos 149, no mínimo a 149, e que atingiu um novo máximo dos últimos meses ao negociar acima de 153, isto em pressões pressionado inclusive tanto pelas yields obrigacionistas norte-americanas como ainda pelas tais eleições no Japão que estão a suceder neste momento. As divisas, as commodity currencies, as divisas de mercadorias, digamos assim, acabam por perder. Foi o caso do dólar canadiano e do dólar australiano, embora o dólar canadiano praticamente só tenha perdido face ao dólar, mesmo com um Banco do Canadá a cortar 50 pontos base, já o dólar australiano foi a divisa que mais caiu esta semana, a commodity currency que mais caiu esta semana, e perdeu mais de 1% face ao dólar, perdeu quase 1% face ao euro, e portanto esta sim teve reais perdas. O Canadá, como digo, não. As perdas foram, digamos, os ganhos do dólar, como vimos, foi a divisa que mais ganhou. Em termos das commodities em si, das mercadorias, tivemos o ouro, uma vez mais, a fazer novos máximos. Aqui as tensões continuam, de alguma forma, a dar algum suporte. O cenário de mais cortes de taxa de juros por parte dos bancos centrais também acaba por ser propício aos ganhos do ouro, que atingiram um novo máximo, desta vez acima dos 2.750 dólares por onça de ouro. O petróleo, fruto também da volatilidade gerada em torno do Médio Oriente, entre tensões a aumentarem com os ataques de Israel a Hezbollah e vice-versa, e as conversações para um cessar-fogo, acabou por ganhar esta semana o petróleo à volta dos 4%. Para a semana, esta semana que vai entrar, é uma semana que vai estar bem cheia de importantes dados económicos, em que o mercado vai continuar a estar a olhar para o Médio Oriente, para as sondagens para as eleições norte-americanas. Não podemos esquecer que estamos a pouco mais de uma semana, à volta de uma semana das eleições norte-americanas, para os resultados e ainda para o Banco do Japão. No Médio Oriente, como vimos este fim de semana, finalmente Israel respondeu ao Irão. Particularmente a mim parece-me que foi uma resposta bastante pautada, bastante cautelosa. O mercado provavelmente também irá sentir isso e portanto poderemos ter um começo de semana bastante mais calmo do que poderíamos pensar depois de um ataque israelita ao Irão. Por outro lado, vamos ter uma semana bastante nervosa em termos de sondagens. Provavelmente vamos ter muitas sondagens que nos vão dar mais o fiel da balança a cair para o lado de Trump, a cair para o lado de Harris. Isto vai certamente mexer bastante com o mercado, principalmente com o mercado de taxa de juros, principalmente com o mercado cambial também. O mercado ultimamente tem vindo a descontar aqui assim a possibilidade de Trump voltar à Casa Branca, e isto dá algum suporte ao dólar. Por outro lado, se as coisas se inverterem e Harris ficar mais perto da Casa Branca, poderemos aí talvez ter aqui assim algum recuo nesse tipo de mercados. Atenção
Isso também é válido para os mercados acionistas, na medida em que importes mais baixos acaba por levar a um suporte também aos mercados acionistas e no caso do Trump é esse o facto e, portanto, tudo o que seja sondagens a favor de Trump vão dar aqui algum suporte aos mercados, sondagens em favor de Harris provavelmente vão recuar aqui este tipo de mercados. Assim, vamos ver durante esta semana, ou seja, faltando uma semana para as tais eleições. Mas, de facto, os mercados vão estar bastante mais atentos à quantidade enorme de dados económicos que vamos ter e importantes dados económicos. Vamos ter a inflação na Europa, onde se espera uma pequena subida na inflação, de 1,7 para 1,9, com a subjacente a manter-se nos 2,7. Por outro lado, nos Estados Unidos vamos ter a medida preferida da inflação para o Fed, o Core PCE Price Index, que deverá manter 0,2% no mês. Por outro lado, vamos ter o PIB, tanto na Europa como nos Estados Unidos. É esperado que o PIB na Europa saia, em termos trimestrais, à volta dos 0,3%. Já nos Estados Unidos as expectativas são para 3%. Ainda vamos ter nos Estados Unidos os importantes números do mercado de trabalho, onde o mercado, devido inclusive aos furacões que assolaram toda a área norte-americana, acabam por esperar uns non-farm payrolls um pouco mais baixos, dos 254 mil do mês passado, virem este mês a ser à volta dos 100, 110 mil, 115 mil novos postos de trabalho. A taxa de desemprego a manter-se nos 4,1%. E ainda vamos ter o ISM manufatureiro. Portanto, temos de facto aqui bastante combustível para muita volatilidade nos mercados durante esta semana. Uma semana em que também vamos ter o Banco do Japão, que depois das palavras que o Sr. Ueda disse em Washington, de que queria tempo para ver o impacto destas perdas do iene e todas as situações em termos geopolíticas, acabou por dizer praticamente que não vai mexer na sua taxa de juros na reunião desta semana. Por fim, vamos ter uma agenda de resultados empresariais bastante bem preenchida. Dos sete magníficos, do conjunto dos chamados 7 magníficos, 5 delas vão apresentar resultados, no caso da Amazon, da Meta, da Apple, e portanto são resultados que podem também impactar bastante o mercado, ou seja, juntar ainda mais volatilidade a um mercado que, por tudo aquilo que acabei de dizer, já vai ser um mercado tendencialmente bastante volátil durante esta semana. Bom, para esta semana é tudo. Desejo a todos bons negócios, uma ótima semana e para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!